Olá, meu nome é Patrícia e bem-vindo a mais um episódio na nossa jornada pelo livro do Apocalipse. No último episódio, estudamos o capítulo 11, que nos falou que durante a primeira metade da tribulação, 2 homens estarão profetizando em Israel. Assim, eles se tornaram os narradores da destruição que estará acontecendo por causa dos julgamentos dos selos e das trombetas. E como resultado, o mundo passará a desprezar e odiar estes homens. E quando finalmente forem mortos, o mundo celebrará. Uma besta finalmente conseguirá derrotá-los. Mas como esta besta conseguirá vencer os ungidos do Senhor? Não tivemos esses detalhes no capítulo 11, e o capítulo terminou com uma prévia do fim que está por vir. Agora começaremos o capítulo do meio da tribulação, e com ele uma nova peça do nosso quebra-cabeça. Apocalipse, capítulo 12, versículos de 1 a 5. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. O capítulo 12 começa com 2 sinais, e estes sinais trabalham juntos para contar uma única história sobre o meio da tribulação. Um sinal é, por definição, um símbolo que representa algo no mundo real. Por exemplo, ao dirigir em uma rodovia e nos aproximarmos dos arredores de uma cidade, podemos ver uma placa indicando os limites daquela cidade. A placa estará rotulada com o nome da cidade, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, e pela placa sabemos que a cidade está próxima. Mas esta pequena placa não é a cidade em si. É muito menor, é claro, e nem se parece com a cidade. Ninguém vive na placa. Ninguém faz da placa da cidade a sua casa. Então, embora a placa nos aponte para a cidade e nos dê alguma informação sobre a cidade, ela não é a cidade. Parece óbvio, mas muitas vezes nós, como estudantes da Bíblia, cometemos o erro de confundir um sinal bíblico com a verdadeira realidade física que ele representa. E quando fazemos isso, acabamos interpretando o significado do sinal de forma errada. Neste capítulo, somos apresentados a 2 sinais, e sabemos que são sinais porque João nos diz isso. E devemos traduzir estes sinais para algo real, e o que escolhermos deve se encaixar em todos os dados que temos neste capítulo e em toda a Bíblia. O primeiro sinal é uma mulher com um filho, mas como esse é o sinal, sabemos que a interpretação não é uma mulher literal ou um filho literal. A mulher representa outra coisa, assim como o filho. Temos que continuar lendo para entender o significado destes sinais. No versículo 5, lemos que o filho é um homem que governará todas as nações com uma vara de ferro. A referência a governar com uma vara de ferro vem do Salmo 2, versículos 7 a 9. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. A criança representa o Messias. É claro que Jesus veio ao mundo como um bebê, nascido de uma mulher, mas note que este sinal concluiu com o Filho no céu, no trono de Deus. Portanto, o Filho não representa o bebê Jesus. Jesus não se senta em um trono e governa a terra como uma criança. Refere-se a Jesus, o Messias, destinado a governar
como rei sobre todas as nações e sentado em seu trono no céu, aguardando o reino. Essa distinção é importante porque nos impedirá de fazer a interpretação errada quando chegarmos ao sinal da mulher. Se esquecermos de traduzir o sinal para a realidade, nossa interpretação seria muito simplista: o filho, um bebê Jesus. E se fizermos isso, naturalmente a mulher seria interpretada como Maria, a mãe terrena de Jesus. Mas a mulher é um sinal e, como tal, ela não representa uma mulher literal, muito menos Maria. Então, o que a mulher representa? O contexto nos dá a resposta. Note que a mulher está vestida com o sol, com a lua sob seus pés e tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Como a religião católica considerou Maria com uma natureza divina, eles geralmente retratam Maria de acordo com esta descrição. Mas nós seguiremos as nossas regras de interpretação para determinar o significado de uma mulher com sol, lua e estrelas. Primeiro, consultamos o contexto imediato e não encontramos nada. Depois, consultamos o restante do livro do Apocalipse e não há mais nada no livro. Então vamos ao restante da Bíblia em busca deste símbolo e encontramos nossa resposta em Gênesis, capítulo 37, versículos de 5 a 10. Certa vez, José teve um sonho e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? José foi um dos poucos homens na Bíblia que receberam revelações de Deus através de sonhos. Os sonhos de José comunicavam-se através de símbolos, e estes símbolos eram sempre explicados no mesmo contexto do sonho. Neste caso, o sonho veio em duas partes, e nós lemos aqui as duas partes para que possamos ver o significado ainda mais claro. Na primeira parte do sonho, José e seus irmãos são representados como feixes de trigo. Essa primeira parte estabelece o significado central. A família de José se curvaria diante dele no futuro. E sabemos que isso se cumpriu quando José foi para o Egito e se tornou governador. Mas quando a sua família ouviu esta profecia, os irmãos dele reagiram com raiva à sugestão de que serviriam a José. A segunda parte do sonho repete esse pensamento central, mas adiciona alguns detalhes. Na segunda parte do sonho, os símbolos mudam de trigo para corpos celestes. José vê o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele, e ele compartilha isso com sua família. Ao relatar o seu sonho aos seus irmãos, o pai de José, Jacó, reage de forma estranha, porque ele também entende seu significado. A resposta de Jacó nos dá a interpretação correta dos símbolos. Jacó diz que o sol, a lua e as 11 estrelas representam ele mesmo, sua esposa Raquel e os 11 filhos de Israel, não contando com José. Agora sim, temos uma interpretação bíblica do que significa uma visão do sol, da lua e das estrelas. Eles representam a família de Israel, a família de Jacó, ou, de maneira mais simples, o povo de Israel. Confirmando essa conclusão, também vemos as Escrituras representando a nação de Israel como uma mulher, como em Jeremias capítulo 3, versículo 8. E vi que, por todas as causas pelas quais a infiel Israel cometeu adultério, eu a despedirei e lhe darei carta de divórcio. Contudo, a sua irmã Judá não temeu, mas foi-se e também ela mesma se prostituiu. Portanto, a nossa interpretação encaixa-se perfeitamente. Uma mulher com sol,
lua e estrelas representa a nação de Israel e as tribos que vieram de Jacó. Essa interpretação também se encaixa na combinação da mulher dando à luz a uma criança. Israel, como nação, trouxe o Messias. Jesus era judeu, descendente da família de Jacó. Então, o primeiro sinal de uma mulher dando à luz é Israel, é o povo de Israel trazendo o Messias ao mundo. Então, vamos ao terceiro sinal, que é o de um dragão, e este sinal também pode ser um pouco complexo. Seguindo as nossas regras de interpretação, encontramos a resposta com bastante facilidade desta vez, porque a interpretação é dada no versículo 9. O dragão é a antiga serpente, Satanás. A identidade do dragão é clara. Ele tem uma cauda que varre 1/3 das estrelas do céu e as lança na terra. Já sabemos que o dragão não é literalmente um dragão. A cauda também não é literal, nem as estrelas. Mas podemos ver por que muitas vezes o diabo é representado como um dragão vermelho com uma cauda, por causa dessa descrição no capítulo 12. Então, o que as estrelas representam quando são usadas simbolicamente? Elas geralmente representam anjos, e o texto mais tarde confirmará isso. Lembra-se de que já aprendemos que estrelas que caem do céu são símbolos de anjos caídos ou rebeldes. E novamente no versículo 9 encontramos uma interpretação que nos diz que estas estrelas são os anjos caídos que seguiram Satanás em sua rebelião. Logicamente, a cauda representa a influência corrupta de Satanás que varreu os anjos ou seres celestiais do céu. A simbologia descreve a queda de Satanás e a rebelião de 1/3 do reino angelical que o seguiu. E quando esse sinal é combinado com o sinal anterior, descobrimos que o capítulo está contando uma história sobre a oposição de Satanás a Jesus. O dragão estava esperando pelo Messias desde Gênesis 3, com a intenção de devorar o filho quando ele aparecesse. Mas Satanás não teve sucesso. Jesus triunfou na cruz e foi levado ao trono de Deus. Mas Satanás sabe que isso não é o fim da história, então ele continuou lutando contra o Messias, esperando encontrar uma maneira de vencê-lo no final. Mas, como Jesus deixou a terra por um tempo, Satanás não tem escolha a não ser direcionar os seus ataques para outro lugar. E os símbolos neste capítulo explicam como Satanás mudou as suas táticas desde a partida de Jesus. Este capítulo nos mostra como os ataques do inimigo mudarão no meio da tribulação. Agora a parte mais difícil do segundo sinal, as 7 cabeças do dragão, 7 diademas ou coroas e 10 chifres. Como bons estudantes da Bíblia, vamos reconhecer imediatamente esses símbolos. Eles nos são familiares por causa do nosso estudo anterior de Daniel capítulo 7. E nesse capítulo, Daniel teve um sonho de 4 bestas estranhas e a besta final terrível possuía características semelhantes. Daniel capítulo 7, versículos 7 e 8. Na minha visão, à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro com as quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi um outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. E nos versículos 23 a 25 nós lemos: Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis.
Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Esta passagem é uma revisão para nós, aqui na jornada pelo livro do Apocalipse, já que estudamos Daniel 7. A quarta besta em Daniel 7 representa o reino gentio final que governará o mundo durante esta era. Começou com o Império Romano e evoluiu para as alianças imperialistas democráticas do nosso mundo hoje. Eventualmente, no final desta era, o quarto reino tomará a forma de uma estrutura de governo com 10 reis que controlará todo o planeta. Estes 10 reis, ou líderes, serão representados como dedos na estátua em Daniel capítulo 2 e como 10 chifres na besta em Daniel capítulo 7, que também nos diz que os 10 chifres serão reduzidos a 7, porque um 11º chifre, ou governante, se levantará e subjugará 3 dos 10. Esse golpe resultará no 11º líder, tornando-se a autoridade absoluta por um período de tempo, tempos e metade de um tempo, ou 3 anos e meio. Este é o sinal que nos revela de que estamos num momento do meio da tribulação. E também é a chave para conectar Apocalipse 12 a Daniel 7. E de acordo com Daniel, o mundo será governado por 10 reis na primeira metade da tribulação, mas no meio do período, o 11º líder assumirá o controle de tudo e reinará os 3 anos e meio restantes. Teremos mais detalhes sobre estes eventos no capítulo 13 de Apocalipse. Por enquanto, vamos voltar ao Apocalipse 12 e aplicar o que aprendemos para interpretar o significado das características do dragão. O dragão tem 10 chifres e de Daniel 7 sabemos que esses chifres representam 10 reis que governarão o mundo quando a tribulação começar. Mas Daniel também nos diz que no momento do meio da tribulação, teremos apenas 7 reis governando o mundo, mais o anticristo. E como todas essas características estão presentes no dragão, e sabemos que o dragão é Satanás, a implicação aqui então é clara. Estes 7 líderes serão apenas peões sob o controle de Satanás, e os 10 reinos que esses homens governam pertencerão a Satanás, significando que Satanás é o Deus deste mundo, como lemos em 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Agora podemos juntar os símbolos para contar a história que João registrou. Uma mulher, o povo de Israel, foi criada para trazer um Messias que derrotaria o dragão, Satanás, que controla o mundo caído. O dragão, em sua guerra de longa data com Deus, sabia que seu adversário viria um dia. Então, desde o início, o dragão antecipou a chegada do Messias e procurou impedir este plano. Sabemos que Deus anunciou pela primeira vez o plano do seu Messias a Satanás enquanto estava no Jardim do Éden, de forma camuflada. Gênesis 3,15, Deus disse: "E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Satanás não é onisciente. Ele não sabe todas as coisas. E ele não poderia saber de antemão quem seria o Messias. Por isso, atacou em vários lugares. Inicialmente, ele corrompeu Caim e usou Caim para matar Abel. E com Caim como assassino e Abel morto, parecia que o plano de Deus havia sido interrompido. E então veio Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Mais tarde, Satanás e outros seres espirituais se envolveram sexualmente com as mulheres durante o tempo de Noé. Ele esperava corromper a humanidade e impedir o nascimento do Messias, mas o Senhor eliminou essa corrupção com um dilúvio. A história da Bíblia é a história de Deus trabalhando para cumprir sua promessa de um Messias, um Salvador, enquanto o inimigo trabalhava para se opor a esse plano. Ao longo do caminho, Satanás atacou tudo e todos que pareciam importantes para o plano de Deus. E uma vez que Deus chamou Abraão de Ur,
o inimigo teve um foco para sua raiva e ataque. Quando ficou claro que o Senhor pretendia trazer o Messias através do povo de Israel, este se tornou o inimigo número 1 de Satanás. Os judeus têm sido o povo mais perseguido do mundo e continuam sendo até hoje. O inimigo entendeu como Israel era a chave para o plano de Deus de trazer um Messias que o destruiria. E Satanás tentou corromper o povo de Israel repetidamente, introduzindo a adoração de ídolos e todo tipo de maldade no seu meio. Quando o Messias nasceu, Satanás usou Herodes para matar todos os meninos recém-nascidos em Belém, e mais tarde usou Judas para levar Jesus à morte, o que Satanás esperava que levasse à derrota do plano de Deus. Então os versículos de 1 a 5 são um pano de fundo que nos lembra do esforço antigo de Satanás para impedir a vinda do Messias, conforme prometido em Gênesis. O dragão atacou a mulher não em um único momento, como durante o assassinato das crianças por Herodes, mas ao longo dos tempos. Os ataques de Satanás sempre falharam, porque o Deus deste mundo não se compara com o verdadeiro Deus. O Messias veio como prometido, completou sua missão na terra e então foi levado ao seu trono com o Pai. E no futuro ele governará as nações com uma vara de ferro. E a história continua. Apocalipse 12, versículo 6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Já sabemos então que a mulher é o povo de Israel, e este estará fugindo como uma nação para o deserto, para um lugar preparado para eles por 3 anos e meio. E aqui temos a nossa referência, 3 anos e meio de novo, que reforça a ideia de que este capítulo está descrevendo algo que acontecerá no meio da tribulação. Do meio da tribulação até o final dos 7 anos, a nação de Israel receberá abrigo e sustento para a segunda metade da tribulação. Apocalipse 12, de 7 a 12. Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Portanto, celebrem, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. João aqui descreve uma grande guerra no céu, onde Miguel, o anjo-chefe, trava uma guerra com o dragão e seus seguidores. E esta guerra resultará em Satanás sendo lançado à terra, o que soa como uma descrição da queda de Satanás em sua rebelião. Sabemos que essa queda já aconteceu há muito tempo lá no jardim, em Gênesis. Mas esta guerra está acontecendo no meio dos 3 anos e meio da tribulação, de acordo com o versículo 6. Então só pode ser uma guerra diferente, não a queda original de Satanás, mas algo que ainda está por acontecer. Como o restante da passagem explica, este é o momento em que Satanás e o reino das trevas perderão o acesso à sala do trono de Deus. Desde a queda original de Satanás, ele e os seus anjos mantiveram acesso a Deus e ao reino celestial, pelo menos em algum sentido. No versículo 10, João diz que Satanás é o acusador dos irmãos que nos acusa de nossos pecados diante de Deus dia e noite. Outras escrituras também confirmam que Satanás tem acesso ao Senhor, como lemos em Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles.
Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Então imagine que toda vez que pecamos, damos a Satanás algo para ele chegar diante de Deus e nos acusar. Mas Deus, por causa do sacrifício que Jesus fez na cruz e a nossa fé nele, nos defende. Mas no meio da tribulação, tudo isso mudará. E pela primeira vez na história, o inimigo será para sempre barrado da sala do trono de Deus. Até este ponto da história, o domínio de Satanás será o reino da morte. Mas como ele ainda tinha acesso ao céu, ele ainda não se sentia derrotado. Ele podia vagar de um lado para o outro da terra para o céu, como Jó 1 nos mostra. Mas no versículo 10, João ouve uma declaração do céu de que o reino de Cristo está agora pronto para aparecer porque o governo de Satanás está terminando. Esta declaração, juntamente com a expulsão de Satanás do céu, coloca Satanás em alerta de que o fim que ele sempre temeu está chegando. E os céus celebrarão a sua condenação e a chegada do reino do Senhor na terra. E lembre-se, estaremos no céu durante esse tempo também. Então compartilharemos dessa alegria. Agora que Satanás está confinado à terra, ele vai descontar toda a sua raiva aqui. Se o Senhor tivesse expulsado Satanás do céu mais cedo, o céu teria ficado melhor, mas a terra teria ficado muito pior. Então por que Deus toma essa medida agora? Por que sujeitar a terra a 3 anos e meio da ira de Satanás? Porque o Senhor quer que Satanás desempenhe um papel importante nos eventos que encerram a tribulação. E para isso o Senhor lançará Satanás à terra. Lembremos que o Senhor é soberano. Até mesmo Satanás e seus anjos devem obedecer ao Senhor. A ira de Satanás será direcionada contra os cristãos, resultando no martírio da maioria dos santos na tribulação. E os judeus que permanecerem fiéis ao Deus de Israel também serão martirizados. O inimigo sempre se opôs a Israel, porque Israel desempenhou um papel central no plano de Deus para o Messias. E no meio da tribulação, a raiva de Satanás contra Israel atingirá novos patamares. É por isso que o Senhor fará uma provisão para Israel, garantindo que a nação não seja exterminada. Como vimos no versículo 6, a mulher foge para o deserto para escapar da raiva do dragão por 1260 dias. Qual é essa provisão de segurança que Israel desfrutará na segunda metade da tribulação? Apocalipse 12, versículos de 13 a 16. Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Destruir os judeus é a única esperança de autopreservação de Satanás, e consideraremos essa conexão importante mais tarde. Enquanto isso, o versículo 14 usa novos símbolos para descrever como o Senhor protegerá o seu povo durante a segunda metade da tribulação. A mulher receberá asas de águia para que possa voar para o deserto e ser protegida por 3 anos e meio. Como a mulher é um sinal, entendemos que a águia também é um sinal, e obviamente uma nação não estará montada em uma águia. Procuramos em outro lugar na Bíblia para encontrar uma referência às asas de águia carregando o povo de Israel. E encontramos uma em Êxodo, capítulo 19, versículos 3 e 4. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águia, e os trouxe para junto de mim. A última vez que Israel fugiu para o deserto para evitar o perigo foi no relato do Êxodo, onde o Senhor os trouxe para a segurança.
O Senhor descreveu o processo de escoltar seu povo para o deserto de Midian, como carregando-os nas asas de uma águia. Essa simbologia representa a capacidade sobrenatural do Senhor de proteger o seu povo numa jornada pelo deserto. Aqui, Deus usa o mesmo sinal em um contexto semelhante, indicando que ele concederá a Israel uma fuga sobrenatural. Deus fornecerá a Israel uma maneira de se mover pelo deserto e encontrar um lugar de proteção, onde serão protegidos da serpente, o que significa que ainda estarão na terra, pois é o único lugar onde Satanás estará naquele ponto da história. Embora estejam na presença de Satanás, estarão além do seu alcance, porque Deus estará protegendo-os. Apesar da proteção de Deus, o inimigo fará tudo o que pode para destruí-los enquanto fogem. Em um ponto, o dragão usará água para tentar afogar o remanescente de Israel em uma inundação. Mas o Senhor abrirá o chão para engolir a água e secar a terra. Esses detalhes reforçam a conexão com a história do Êxodo, onde o Senhor permitiu que Israel atravessasse o mar e afogou o exército de Faraó. Ao interpretar a água, devemos ser cautelosos ao assumir se esses detalhes são literais ou não. O dragão é um sinal e sua boca é uma extensão desse sinal. Então a água pode representar outra coisa, como um exército atacando Israel. Mas se considerarmos a água como um rio semiliteral, ou seja, uma tempestade trazida pelo inimigo para afogar o povo de Israel no deserto, uma imagem se forma. E para juntar as peças, precisamos trazer outras escrituras. Mateus 24, de 15 a 21, nós lemos: Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. No discurso do Monte das Oliveiras, Jesus descreveu os eventos da tribulação e no versículo 15 ele chega ao ponto do meio da tribulação, o ponto em que estamos agora. Ele diz que quando virem a abominação da desolação descrita por Daniel 9, 27, que o anticristo profanaria o templo, colocando uma abominação no lugar santo. Jesus diz que este é o sinal para deixar Jerusalém, para fugir para o deserto. Essa fuga dos judeus de Jerusalém no meio da tribulação é a mesma fuga descrita agora em Apocalipse 12. Essa fuga será dos judeus que acreditarem no testemunho de Jesus em Mateus 24, o que significa que serão os judeus cristãos messiânicos que se tornaram cristãos durante a primeira parte da tribulação. Eles fugirão rápido, sem provisões, exatamente como Israel fugiu no Êxodo. Essa fuga será um teste de fé, pois apenas aqueles que acreditarem na palavra de Deus seguirão o conselho de Jesus e, ao fazer isso, salvarão as suas vidas. Em Mateus 24, 21, Jesus diz que o que segue imediatamente depois é uma tribulação que o mundo nunca viu. Agora aprendemos que o terror da segunda metade da tribulação não será causado pelos julgamentos do Senhor, mas pela fúria de Satanás. E ainda assim o Senhor protegerá os cristãos desta ira, dando-lhes uma provisão no deserto. No Antigo Testamento, temos 2 profetas que descrevem essa provisão de proteção que Deus fará para Israel durante a segunda parte da tribulação. Em Isaías, capítulo 33, nós lemos: Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que ainda não foi traído. Quando você parar de destruir, será destruído. Quando parar de trair, será traído. E nos versículos de 14 a 16, nós lemos: Em Sião, os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna?
aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Haverá os ímpios em Sião que ficarão aterrorizados com o que acontecerá na segunda metade da tribulação. Mas, para os justos, os santos, eles serão protegidos em refúgio, e esse refúgio está nas alturas e entre as rochas. Miqueias 2, versículos 10 e 11, nos dá o nome deste lugar. Levantem-se e vão embora, pois este não é o lugar de descanso, porque ele está contaminado, está arruinado, sem que haja remédio. Se um mentiroso e enganador vier e disser, eu pregarei para vocês fartura de vinho e de bebida fermentada, ele será o profeta deste povo. Como a maioria dos profetas menores, Miqueias escreveu para Israel sobre os tempos da tribulação. E nesta seção do capítulo 2, o profeta diz a Israel que durante a tribulação eles receberão uma ordem para se levantar e ir. Eles deverão partir porque não estarão em um lugar de descanso, mas sim num lugar de destruição e impureza. Mas o Senhor diz que reunirá o remanescente de Israel enquanto eles fogem. E o termo remanescente é a maneira como a Bíblia descreve os judeus cristãos dentro da nação de Israel. Sempre houve judeus com fé e sempre haverá, como Paulo explica em Romanos 11. O Senhor nunca permitirá que a fé cesse dentro de Israel. Mas Satanás quer destruir estes judeus durante a tribulação. Por isso o Senhor os preservará, como diz em Miqueias capítulo 2, versículos 12 e 13. Eu vou de fato ajuntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas num aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá barulho de muita gente. Aquele que abre o caminho irá adiante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. O profeta Miqueias diz que esse remanescente estará reunido como ovelhas em um aprisco. E a palavra hebraica para aprisco ou curral é botzra. E como alguns já sabem, há um lugar no deserto, não muito longe de Jerusalém, chamado Botzra, ou curral de ovelhas. A confirmação desse lugar se encaixa perfeitamente na descrição bíblica de um lugar rochoso e de altos penhascos. E onde fica esse lugar? Ele é conhecido por outro nome, que você provavelmente já ouviu, Petra. Esse lugar ficou muito famoso nos filmes de Indiana Jones. Petra também tem lugares onde rios de água de movimento muito rápido podem se formar de repente, ameaçando qualquer pessoa que caminhe naquela área. A área é cheia de wadis, que são leitos de rios que geralmente estão secos, mas que se enchem de água na época de chuvas, e também são desfiladeiros profundos que descem pelos lados das montanhas. Esta é uma região propensa a inundações repentinas de tempestades, e quando a chuva é canalizada, formam-se inundações perigosas. Aparentemente, o inimigo trará uma inundação de chuva em um desses wadis, mas lemos que o Senhor fará a terra abrir e engolirá toda a água. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Então o dragão ficou furioso com a mulher e foi fazer guerra ao resto dos seus filhos, e os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. O dragão logo perceberá que não poderá tocar no remanescente protegido. Então, ele direcionará os seus ataques para outro grupo, o resto dos filhos dela, se referindo aos judeus não messiânicos. Então entendamos, se um judeu tornar-se cristão, fará parte do remanescente e serão protegidos em Petra. E aqueles que estarão fora de Petra são os judeus não messiânicos ou ortodoxos, o que significa que eles ainda seguem a lei e as tradições.
mas ainda não aceitaram Jesus como seu Messias. E porque esses judeus ainda estão associados a Deus, eles também serão alvo do inimigo que os perseguirá. Mas observe que João também menciona aqueles que mantêm o testemunho de Jesus. Vemos que há dois grupos diferentes. O primeiro grupo são os judeus ortodoxos e o segundo grupo são os gentios que se tornaram cristãos durante a tribulação. Então, na segunda metade da tribulação, Satanás travará uma guerra total contra qualquer judeu ou gentio cristão que ele puder alcançar. Eles serão perseguidos, a maioria será martirizada, como veremos mais adiante. E o capítulo 12 descreve uma batalha cósmica entre o bem e o mal, centrada na expulsão de Satanás do céu e as suas consequências na terra. Satanás, sabendo que o seu tempo é curto, voltará a sua ira contra o povo de Deus, especialmente contra o povo de Israel. Mas Deus protegerá o remanescente fiel de Israel, proporcionando-lhes um refúgio seguro no deserto, simbolizado por Petra. Para concluirmos, vamos lembrar que este capítulo nos fala sobre a contínua proteção de Deus para com seus filhos, sejam judeus ou não, e a inevitável derrota de Satanás, reforçando a nossa esperança e a nossa fé. Portanto, sejamos fiéis ao nosso Deus. Um grande abraço, que Deus os abençoe e até o próximo episódio.